Certo, componentes. Primeiro aspecto são os componentes de software e hardware básicos que a formam. Segundo aspecto é a descrição da internet em termos de uma infraestrutura de redes que fornece serviços de aplicações distribuídas. Certo, primeiro aspecto. Componentes da rede. A internet é responsável por interconectar dispositivos de computadores ao redor do mundo. Até um certo período, ele se limitava a certos aparelhos, contudo, cada vez mais sistemas finais modernos da internet, como TVs, laptops, consoles para jogos, telefones celulares, webcams, automóveis, dispositivos de sensoriamento ambiental, quadros de imagem e sistemas internos elétricos e de segurança estão sendo conectados. Por causa dos variados sistemas que podem ser ligados à internet atualmente, o uso do termo redes de computadores está desatualizado, é antigo. Todos os equipamentos que podem ser conectados são denominados hospedeiros ou sistemas finais, eles são sinônimos. Em 2011, havia cerca de 850 milhões de sistemas finais ligados à internet. Enlaces ou links de comunicação e comutadores ou switches de pacotes são o que conecta os sistemas finais entre si, sendo que há muitos tipos de enlaces de comunicação, que podem ser constituídos por cabos coaxiais, fios de cobre, fibras ópticas e ondas de rádio. Enlaces diferentes podem transmitir dados em taxas diferentes, sendo a taxa de transmissão de um enlace medida em bits por segundo. Um comutador de pacotes encaminha um pacote que está chegando em um de seus enlaces de comunicação de entrada para um de seus enlaces de comunicação de saída. Roteadores e comutadores de camadas de enlace são os comutadores mais proeminentes. Rota ou caminho é a sequência de enlaces de comunicação e comutadores de pacotes que um pacote percorre desde o sistema final remetente até o sistema final receptor. As redes comutadas por pacotes são semelhantes a redes que transportam veículos. Assim como o caminhão faz o percurso pela rede de transporte, o pacote utiliza uma rede de comutadores. Os pacotes se assemelham aos caminhões, os enlaces de comunicação representam rodovias e estradas, e os comutadores de pacotes seriam os cruzamentos, e cada sistema final se assemelha aos depósitos. Sistemas finais acessam a internet por meio de provedores de serviços de internet, ISPs, podendo ser dividido em ISPs residenciais, empresas de TV a cabo ou empresas de telefonia, corporativos de universidades e ISPs públicos. Fornecem acesso sem fio em aeroportos, hotéis, cafés e outros locais públicos. Cada rede ISP, seja de nível mais alto ou mais baixo, é gerenciada de forma independente, executa o protocolo IP e obedece a certas convenções de nomeação e endereço. Os sistemas finais, os comutadores de pacote e outras peças da internet executam protocolos que controlam o envio e o recebimento de informações. Os mais importantes são o TCP, que é Protocolo de Controle de Transmissão, e o IP, que é o protocolo da internet. IP especifica o formato dos pacotes que são enviados e recebidos entre roteadores e sistemas finais. Padrões da internet são desenvolvidos pela IETF, Força de Trabalho de Engenharia da Internet. Os documentos padronizados da IETF são denominados RFCs, Pedidos de Comentários. Os RFCs começaram como solicitações gerais de comentários para resolver problemas de arquitetura que a precursora da internet enfrentava. Isso os tornam bastante técnicos e detalhados. Existem protocolos como TCP, IP, HTTP para a web e SMTP para o e-mail. Agora, uma descrição do serviço. Descrevendo a internet como uma infraestrutura que provê serviços a aplicações, alguns exemplos de aplicações são correio eletrônico, navegação da web, redes sociais, mensagens instantâneas, voz sobre IP, imagem em tempo real, jogos distribuídos, compartilhamento de arquivos, televisões para internet, televisão pela internet,
login remoto, nomeadas de aplicações distribuídas. Tudo isso são nomeadas de aplicações distribuídas, sim. Os sistemas finais ligados à internet fornecem uma interface de programação de aplicação API, que especifica como o programa que é executado no sistema final solicita a infraestrutura da internet que envie dados a um programa de destino específico, executado em outro sistema final. Um conjunto de regras que o software emissor deve cumprir é chamado de API da internet, a fim de que a internet seja capaz de enviar os dados ao programa de destino. Protocolo. O que é um protocolo? No protocolo humano, há mensagens específicas que enviamos e ações específicas que realizamos em reação às respostas recebidas ou a outros eventos. Se as pessoas executarem protocolos diferentes, os protocolos não interagem e nenhum trabalho útil pode ser realizado. O mesmo é válido para redes. É preciso que duas ou mais entidades comunicantes executem o mesmo protocolo para que uma tarefa seja realizada. E aqui tem uma imagem que ilustra bem seres humanos fazendo protocolo. Oi, que horas são, por favor? 2 horas. Enquanto também existe protocolo entre máquinas, né? Que é solicitação de conexão, TCP, resposta, e enfim. Um protocolo de rede semelhante a um protocolo humano. A única diferença é que as entidades que trocam mensagens e realizam ações são componentes de hardware e software de alguns dispositivos, por exemplo, computador, smartphone, tablet, roteador ou outro equipamento habilitado para a rede. Um protocolo define o formato e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e ou no recebimento de uma mensagem ou outro evento. Alguns protocolos são simples e diretos, enquanto outros são complexos e intelectualmente profundos. A área de rede de computadores necessita de um bom entendimento, o que são, por que existem e como funcionam os protocolos de rede. Essas são as perguntas. A periferia da internet. É um momento de tratar com um pouco mais de profundidade os componentes de uma rede de computadores e da internet em particular. Os computadores e outros dispositivos conectados à internet são frequentemente chamados de sistemas finais, já que se encontram na periferia da internet. Sistemas finais também são denominados hospedeiros, uma vez que hospedam programas de aplicação como um navegador da web, um programa servidor da web, um programa leitor de e-mail ou um servidor de e-mail, ou seja, hospedeiros e sistemas finais são sinônimos. E aqui tem uma imagem que ilustra bem isso, que tem a rede móvel, ISP nacional ou global, SP local ou regional, tem a rede doméstica e a rede corporativa. Sistemas finais são ainda subdivididos em 2 categorias, clientes e servidores. Clientes costumam ser PCs de mesa ou portáteis, smartphones e smartphones. E servidores tendem a ser máquinas mais poderosas que armazenam e distribuem páginas web, vídeo em tempo real, retransmissão de e-mails e etc. Agora vamos para redes de acesso. Redes de acesso, a rede física que conecta um sistema final ao primeiro roteador, também conhecido como roteador de borda, de um caminho partindo de um sistema final até outro qualquer. Tem o acesso doméstico, que hoje nos países desenvolvidos, mais de 65% dos lares possuem acesso à internet. Os 2 tipos predominantes de acesso residencial banda larga são a linha digital de assinante, que pode ser chamada de DSL, ou a cabo. Quando a DSL é utilizada, uma operadora do cliente é também seu provedor de serviços de internet, ISP. Através de um multiplexador, a conexão DSL pareça 3 conexões distintas, de modo que um telefonema e a conexão com a internet podem compartilhar a DSL ao mesmo tempo. Assim, o distribuidor separa os dados e os sinais telefônicos e conduz o sinal com os dados para o modem DSL. Também tem uma imagem que ilustra bem que, nesse caso, ele divide tanto o telefone residencial quanto a internet, então é o mesmo provedor, a internet e o telefone. O acesso à internet a cabo utiliza a infraestrutura de TV a cabo de operadora da televisão, ou seja, obtém um acesso à internet na empresa de televisão a cabo.
Acesso à internet a cabo necessita de modems especiais, que são denominados modems a cabo, que são em geral um aparelho externo que se conecta ao computador residencial pela porta Ethernet. Embora as redes DSL e a cabo representam mais de 90% do acesso da banda larga residencial nos Estados Unidos, uma tecnologia que promete velocidades ainda mais altas é a implantação do Fiber to the Home. Deseja oferecer um caminho de fibra ótica da CT diretamente até a residência. Então, também tem o acesso da empresa, o acesso na empresa, no caso. Uma rede local LAN costuma ser usada para conectar sistemas finais ao roteador da periferia. Existem diversas tecnologias LAN, mas a Ethernet é o acesso predominante nas redes universitárias, corporativas e domésticas. Está cada vez mais comum as pessoas acessarem a internet sem fio. Em uma LAN sem fio, os usuários transmitem ou recebem pacotes para ou de um ponto de acesso que está conectado à rede da empresa, quase sempre incluindo a internet com fio, que por sua vez é conectada à internet com fio. Um usuário de LAN sem fio deve estar no espaço de alguns metros do ponto de acesso. Isso é um pouco limitador, porque apesar de ser muito bom ser sem fio, necessita estar a alguns metros de distância. Então, esse ponto limita bastante. Acesso sem fio em longa distância emprega a mesma infraestrutura sem fios usada para telefonia de celular para enviar/receber pacotes por uma estação base, que é controlada pelo operador de rede celular. Diferente do Wi-Fi, um usuário só precisa estar dentro de algumas dezenas de quilômetros, ao contrário de algumas dezenas de metros da estação base. Então, no caso, quando é por uma telefonia celular, o raio de acesso é um pouco melhor do que pelo Wi-Fi, no caso. Meios físicos. Ao descrever as tecnologias de acesso à internet, indicamos também os meios físicos utilizados por elas. DSL e Ethernet utilizam fios de cobre, HFC usa uma combinação de fios de fibra ótica, redes de acesso móveis usam o espectro de rádio. Com muitos aspectos e formas possíveis, o meio físico não precisa ser obrigatoriamente do mesmo tipo. Para cada par transmissor e receptor, ao longo do caminho, alguns exemplos de meios físicos são par de fios de cobre trançado, cabo coaxial, cabo de fibra ótica multimodo, espectro de rádio terrestre e espectro de rádio por satélite. Existem duas categorias que os meios podem se enquadrar, meios guiados e meios não guiados. Nos meios guiados, as ondas são dirigidas ao longo de um meio sólido, tal como um cabo de fibra ótica, um par de fios de cobre trançado ou um cabo coaxial. Nos meios não guiados, as ondas se propagam na atmosfera e no espaço, como é o caso de internet sem fio, né, ou de um canal digital de satélite. O meio de transmissão guiado mais barato e mais usado é o par de fios de cobre trançado, que vem sendo empregado há mais de 100 anos nas redes de telefonia. Mais de 99% da fiação se conecta a aparelhos telefônicos, as centrais locais utilizam esse meio. O cabo coaxial é constituído de 2 condutores de cobre, porém concêntricos e não paralelos. Essa configuração possibilita o isolamento e a blindagem especiais, pode alcançar taxas altas de transmissão de dados. Eles são muito comuns em sistemas de televisão a cabo. E a fibra ótica é um meio delgado e flexível que conduz pulsos de luz, cada um deles representando um bit. Uma única fibra ótica pode suportar taxas de transmissão elevadíssimas de até dezenas ou mesmo centenas de gigabytes por segundo. Fibra óticas são imunes a interferências eletromagnéticas, têm baixíssima atenuação de sistemas até 100 km e muito mais difíceis de derivar. Usadas para cabos submarinos. Elas são geralmente usadas para cabos submarinos. Certo.